gente está aqui agora em Garça. E a gente chegou aqui no trecho. E a surpresa que a gente teve. Olha a flambagem que tá esse trecho aqui. A gente vai até lá na frente para dar uma olhada. Deixar o carro lá, perto do cemitério. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia, como os dormentes são... Eles são reunidos, né, vamos dizer assim, com essa barra de ferro. Puxou tudo junto, ó, puxou tudo junto. Olha aqui. Ó. Aqui, ó, é a marca onde tinha pedra. Como ele correu pra lá. Olha a diferença. O trecho lá pra frente é perfeito. Liso, perfeito. Ó. E aqui essa flambagem. Agora se for voltar trem aqui, vai precisar de uma boa manutenção. Esse trecho aqui foi construído pela FEPASA. Acredito que em 1974, se eu não me engano. Porque eles desativaram o trecho ali de Cabralha, né? E foi feito esse trecho aqui. Olha. Mexeu bem aqui. Ó, a diferença. Vou mostrar aqui. Andou bem mesmo. Ó, pessoal. A gente tá, olha aqui. Ó, aqui a gente já sente a dormentação toda mexida de lado. Então, umas peças dessa aqui, só o Éder viu. Olha só. Olha a diferença, ó. Era aqui o trilho, ó. Ó, aqui, ó. Cara, eu nunca vi uma coisa dessa pessoalmente. Só por foto mesmo e vídeo. Olha aí. Uma erosão grande, hein? A gente vai chegar ali perto, eu não sei se vai dar pra ver. É, 41 anos depois de sua inauguração, por falta de manutenção, o que a gente vemos é isso aqui, ó, o abandono. E o que era para ter sido transportado nossa riqueza está assim, aberto um buraco no meio da linha. E por enquanto a gente não vê nada, né, de concreto que vão vir mexer, arrumar ainda, né? Tá um buraco assim, ó, onde podemos ver, ó. É uma pena, né? Uma lástima, né? No Brasil, em pleno século XXI, a gente poderia ter uma ferrovia moderna e o que a gente pode ver é isso aqui, ó, um abandono, o completo abandono desse jeito aqui hoje. A dimensão do buraco a gente vê com o Kleber ali, ó. E aí, Kleber? O cara tá parecendo um Tarzan, velho. Foi difícil chegar aí? Meu Deus do céu. Dentro do buraco. Eita. Cuidado.
Vai fazer uma casa aí dentro, cara? Vai fazer uma mansão aqui. Em novembro de 1998, a Ferrovia Paulista FEPASA, a maior rede estadual de ferrovia do país, foi entregue através de leilão a grupos estrangeiros depois de processo de sucateamento e federalização da empresa no dia 10 daquele mês. A partir de então, a empresa passou a se chamar Ferroban, Ferrovia Bandeirantes. Mais um choque de gestão foi aplicado contra o nosso patrimônio. A exemplo do que aconteceu com a Banespa, a Eletropaulo e a Comgás e as rodovias, etc. Meses antes do leilão, o governo de São Paulo havia passado a FEPASA para o governo federal. Tanto um governo quanto o outro estavam ocupados pelo PSDB. A empresa foi federalizada. Em janeiro de 1998, com parte da renegociação da dívida do governo de São Paulo, a União, incorporada integralmente à Rede Ferroviária Federal, sob a denominação de Malha Paulista. O desmonte da FEPASA, importante meio de escoamento de toda a produção do interior paulista para os portos de Santos, além do transporte de passageiros, promovido pelo governo paulista, se deu a vários frentes, como a demissão em massa, o sucateamento e o abandono de suas linhas férreas, equipamentos e máquinas imóveis e estações entre 1995 e 1998. Ano da privatização, mais de 10 mil servidores foram demitidos. A FEPASA contava, em 1994, um ano antes do PSDB chegar ao governo estadual, com 17.029 ferroviários em seu quadro funcional. Em novembro de 1998, eram apenas 6.500 trabalhadores. Um ano depois da privatização, em outubro de 1999, o quadro funcional foi reduzido a 2.750 pessoas. Relatório final da CPI dos Transportes da Assembleia Legislativa Paulista, em fevereiro de 2003, mostra que, junto com o dramático processo de demissões dos novos donos da FEPASA, não cumpriram suas obrigações com os trabalhadores demitidos, denunciou a CPI. A concessionária passou a utilizar inúmeros artifícios para não pagar indenizações, estipuladas agindo com abuso de poder. A FEPASA não cumpriram suas obrigações com os trabalhadores demitidos, denunciou a CPI que a concessionária passou a utilizar inúmeros artifícios para não pagar indenizações, estipuladas agindo com abuso de poder, que a requerida lançou a vários planos de incentivo à demissão, deixando os mesmos de cumprir cláusulas contratuais, tanto com relação ao valor nas mesmas estipuladas, quanto em relação ao prazo de pagamento estabelecido. Ainda mais, aviltante para o povo paulista a cada brasileiro que viu o patrimônio público ser leiloado com critérios questionáveis, mas podemos ver, nada foi feito, né? Privatizaram, continua a mesma coisa, e a destruição das nossas ferrovias continuou sendo, descaradamente acabando com o nosso patrimônio. Em 1994, a FEPASA chegou a transportar cargas na ordem de 18,5 milhões de toneladas. 3 anos depois, foram transportados somente 13 milhões. Uma queda de quase 30%. Isso numa situação em que as rodovias paulistas, que com o desmonte das ferrovias, tornaram-se quase o meio exclusivo de transporte entre os municípios, concentraram mais pedágios do que qualquer outro local do país. As tarifas abusivas dificultam a locomoção do povo, a encarecerem as mercadorias, trazendo sérios prejuízos à população, aos produtores. Conforme constatou a CPI sobre o descaso da FEPASA, o resultado de tal prática é o que está comprovado pelas matérias dos jornais: o completo abandono do bem público ao longo da via, tanto estações quanto vagões e locomotivas, bem como o uso indevido de material rodante e da própria via permanente por parte das concessionárias, contribuindo para a deterioração do patrimônio público. Que a gente podemos ver algumas estações, a gente passa, olha, vê a via está completamente abandonada, algumas já fazem anos que não passam trens, né? E nada é feito, né? A comissão apurou também que a modelagem da privatização resulta em vazios de responsabilidade, colocar em risco o patrimônio público, compromete toda a operação do transporte ferroviário, afetando o desenvolvimento econômico de uma das regiões mais importantes do país. A FEPASA foi constituída em 1979
1991, com a transferência para o estado 5 linhas ferroviárias privadas: a Paulista, Araraquarense, a São Paulo Minas, Mogiana e Sorocabana. Na época passou a contar com 5.252 quilômetros de linhas, 622 locomotivas, 1.109 carros de passageiros de longo percurso, 116 trens unidades para transporte urbano e 17.200 vagões, além de 36.624 funcionários que, privatizado em 1998, a Malha Paulista tinha 4.300 km de extensão. O caso da FEPASA faz parte do processo de desmanche e entrega do transporte ferroviário nacional aos estrangeiros durante o governo de Fernando Henrique Cardoso até 2002. A Ferroban foi controlada por um holding denominada Ferropasa, que tinha concessão de outras 3 empresas: a Novo Oeste, a Ferronorte, a Portofer. Após essa data, a Ferropasa deixou de existir, transformando-se em Brasil Ferrovias. Atualmente, agora, encontra-se operando pela Rumo Logística, a qual ainda não podemos falar muito, né, que eles vão começar agora com a operação, né, e torcemos para que ela dê conta, né, que ela reative os trechos que estão aí abandonados, né, porque a ferrovia é muito importante para o transporte ferroviário do nosso país, para transporte de carga, para transporte de passageiros, enfim, a ferrovia é importante. Na época da sua privatização, quem estava no governo, o presidente era o seu Fernando Henrique Cardoso, que concordou com tudo que a gente vê hoje aí, o abandono, né, e também com o nosso governador, né, que é o Mário Covas, que na época era o governo do estado de São Paulo, que hoje não se encontra mais entre a gente, e deixou isso acontecer, né. E o governo atual que compatiza com isso aí, né, que deixa acontecer o que está acontecendo aí hoje. Nada faz, vê o que está acontecendo, não se sabe por que não faz nada, ou deve ter algum rabo preso com alguém, né, porque para deixar uma ferrovia do tamanho da nossa ferrovia paulista morrer do jeito que está aí, só pode ter rabo preso com alguém. É o que a gente tira de hoje, né. A Ferroban era nome, que nem quando acabou de privatizar, que passou para Ferroban, Ferroban era um nome fantasia da Ferrovia Bandeirantes, a empresa que arrematou a malha paulista da rede ferroviária federal em 1998, em processo de privatização após a transferência da FEPASA pelo estado de São Paulo para o governo federal. O grupo privado foi liderado pela Previ, do Banco do Brasil, pelo Banco Chase Manhattan. Foram adquiridos 4.186 km de pais, 1.468 km de bitola larga e 2.427 km de bitola métrica e 296 km de bitola mista. O Grupo Brasil Ferrovias foi uma empresa criada em 2002 com a fusão das concessionárias da Ferrovias, Ferrovia Norte Brasil S.A., Ferrovia Novo Oeste S.A. e Ferrovias Bandeirantes S.A. Ou seja, foi feita a união de concessionárias da Ferronorte com as malhas Novo Oeste, FEPASA, Ferroban e da antiga rede ferroviária federal. Em 2005 foi feita uma cisão na empresa. O corredor de bitola larga de 1,60 m da Ferronorte e parte da Ferroban, trechos oriundos da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro e Araraquarense, continuou sob denominação de Brasil Ferrovias. O corredor de bitola métrica remanescente da Novo Oeste, antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e de parte da Ferroban, trecho oriundo das antigas ferrovias Sorocabana, para ser mais exato o trecho de Mairinque a Bauru, passou a ser denominada Novo Oeste Brasil. Em maio de 2006, a Brasil Ferrovias foi fundida a América Latina Logística, ALL, que até pouco tempo estava operando o nosso trecho, né? E que a gente pôde ver, foram poucas tentativas, pouco esforço para reativar nosso trecho, que se encontra aqui, o trecho Bauru Panorama. Não passa um trem aqui, está completamente abandonado, as linhas estão jogadas aí, a gente pode ver. A ALL foi feita por meio de processo de troca de ações entre seus controladores das empresas e os da ALL. O presidente da ALL era Eduardo Machado de Carvalho Pelecione, o último agora. Foi Bernardo Reis, Paulo Basílio, Eduardo Machado de Carvalho Pelecione de novo e Alexandre Jesus Santoro. A Rumo, que vem agora ocupar a nossa ferrovia, tem projetos bons, né? Tomara que vingue também, que tenha pessoas lá que sejam capacitadas para isso, né? Pessoas que tenham cabeça, que saibam administrar uma ferrovia, porque o tamanho de uma ferrovia dessa, parada, é perder dinheiro. O governo vê o que está acontecendo e nada a fazer. É outra sacanagem que tem aí. Não pode deixar, não podemos ficar sem a nossa ferrovia. É o principal meio de transporte. Nossas cargas estão paradas, estão sendo transportadas por rodovia, muitas vezes causando acidentes, perigo de... se perde muito no nosso trecho. Com a ferrovia não. Com a ferrovia, um vagão equivale por 4 carretas hoje em dia. E tá nesse estado aqui, ó, parada é prejuízo, porque quem paga somos nós, porque chega tudo caro pra gente. Então temos que lutar por isso aí. Vamos falar um pouquinho da Rumo. Rumo Logística Cosan. A empresa, resultado da fusão entre a Rumo e a ALL, foi concluída em 2015. Tem 12.900 quilômetros de malha ferroviária, 19 milhões de toneladas de capacidade de elevação no Porto de Santos, 966 locomotivas, 28 mil vagões e 11 mil funcionários, diretos e indiretos. A companhia é a principal escoadora de grão da região centro-oeste para Santos e atual transporte de grãos, soja, milho, açúcar, cítricos e celulose, fertilizantes, manufaturados e combustíveis. O dono é o seu Rubens Ometo. Antes da privatização,
O último presidente da ALL foi o seu Alexandre de Jesus Santoro, que presidiu até o último momento a ALL. Agora quem está no comando agora é o seu Júlio Fontana Neto, que agora, né, vamos ver que se vai para frente, né, porque a ferrovia, que eu já falei, é muito importante. Está nesse caso aqui, nesse descaso, total abandono, já não dá mais, né, chega, né, vamos botar um basta nisso daí e peço ajuda aos amigos que divulguem e passa isso aí para frente, né, passa essa filmagem para frente, se reúnam na sua cidade, procuram autoridades, vamos lutar pela ferrovia, porque continuar do jeito que está não dá mais. A gente está fazendo a nossa parte, agora espera com vocês também fazer a sua parte.